O mundo dos animes e das mangás fazem parte da nossa vida desde miúdos. Quer seja com séries como Dragon Ball, One Piece, Naruto ou Pokémon, o entretenimento japonês teve um grande peso na nossa infância. Mesmo assim, é um mercado que continua a crescer e graças a isso continuamos a ser apresentados a novos estilos e géneros. Como o terror, cujo grande mestre é o Junji Ito, uma espécie de Stephen King dos mangás. E com a estreia do anime baseado na sua obra mais conhecida, pareceu-me ser uma boa altura para falar da adaptação live action que foi feita no ano 2000. Mas, antes disso, atenção aos spoilers porque vão haver alguns. Não do final, porque o filme saiu antes da mangá acabar, por isso os finais são muito diferentes. E, sinceramente, mesmo que o mangá já tivesse acabado, não parece que eles fossem fazer uma coisa igual, porque, infelizmente, eles não tinham os recursos para isso. Este filme é sobre os habitantes de uma aldeia que começam a ficar obcecados pelo Uzumaki, ou espirais. Agora, porquê esta aldeia? Porque não outra, ou outras? O que é que esta tem de especial? Isso nunca fica esclarecido. Mesmo na mangá, isso nunca fica muito claro. No entanto, são-nos dados elementos que mostram a ligação que a aldeia tem com as espirais. Um elemento muito simples é que em quase todas as vinhetas aparece uma espiral. Quer seja nas plantas, na água, no céu, etc. E aqui temos inúmeros planos da aldeia e nunca aparece uma espiral. Planos que muitas vezes não trazem nada que enriqueça o mundo ou a história, por isso gostava muito de desenhar uma espiral numa parede. É só o que eu peço. Só uma. E por falar em planos, há uns que são muito estranhos e eu não percebo o objetivo deles, e há outros em que a ideia está lá, mas eu não sei se funciona. Por exemplo, no início a Kiri é assustada por um stalker e quando ele aparece os planos dele vão mudando como se ele estivesse a andar à roda, como uma espiral, porque ele está influenciado por ela. Eu acho que percebo a ideia, mas fica um bocado agressivo e é tipo, olha o que eu estou a fazer, em vez de ser, olha o que eu estou a fazer. Isto tinha o potencial de ser mais creepy e de servir como premonição de que algo está prestes a acontecer, mas não. A Kiri, a nossa personagem principal, vai ter com o seu namorado? Na mangá ele é namorado, mas aqui por algum motivo fizeram questão de deixar isso pouco claro. Ele pergunta se ela se quer casar com ele, assim, do nada. Ela nem sabe se são namorados e ele já está a pedir em casamento. E, como é óbvio, ela diz que é um disparate. No dia seguinte, ela está a andar pela escola com uma amiga e... Elas não acham estranho esta malta estar assim no meio do corredor? Não? Ok. Elas também são um bocado estranhas. Porque a amiga diz à Kiri para quando o stalker a voltar a incomodar para ela levantar a saia e, meninas, pelo sim, pelo não, nunca façam isso. A Kiri não percebe, a amiga diz-lhe que é uma saia, ao que a Kiri responde 3 pontos. 3 pontos? Para quem? Para o Slytherin? Eu não sei se isto é ignorância da minha parte ou se é um limite cultural ou de género, mas se for, há alguém que me consegue explicar esta conversa? Durante o seu passeio pela escola, há um aluno que se atira das escadas, em espiral, e chocadas com essa imagem, a Kiri e a amiga vão para a casa de banho quando... E eu não sei o que é que mete mais medo, se é a forma ameaçadora como as portas se abriram ou a pessoa que saiu de lá. Ok, amiga. Desculpa? Primeiro vamos baixar o teu nível de loucura porque está a ser demasiado creepy. Depois, certeza que a malta já olha para ti porque tu és uma louca que consegue fazer explosões com a ponta de um cigarro. Depois disto, a Kiri vai ter com o Shuichi que lhe explica que o Uzumaki é um padrão que atrai as pessoas até ele, o que até faz sentido e pode servir como justificação para tudo o que acontece. O rapaz atira-se das escadas porque o Uzumaki nelas o atraiu, o pai do Shuichi está obcecado com o padrão por causa disso, a rapariga creepy fica com o cabelo assim porque quer que reparem nela e o Uzumaki concretiza o seu desejo. Vêem? Ele até consegue ser querido. Mas depois não justifica os alunos transformarem-se em caracóis só porque os caracóis têm uma espiral na sua carapaça, nem o stalker da Kiri porque ele não conseguiu atrair nada. Por isso, é uma boa teoria, mas tem algumas falhas. Mesmo assim, é melhor do que a teoria do jornalista que aparece mais à frente. Na sua pesquisa, ele descobriu uma ligação entre espirais, espelhos e serpentes. E isto vai um bocadinho ao encontro daquilo que o autor Junji Ito considera ser o significado do Uzumaki. O Uzumaki representa o infinito, daí o espelho, porque se pusermos um espelho à frente do outro, cria essa ilusão. E a serpente por causa do Ouroboros, que é uma serpente a comer a sua própria cauda, e isso também representa o infinito. Agora, o processo de raciocínio foi este. O pai do Shuichi filmou-se ao espelho, o jornalista foi investigar e descobriu essa ligação do Uzumaki e do espelho poderem ser o infinito, ao mesmo tempo que encontrou uma referência do Ouroboros, e segundo ele, espelho e serpente dizem-se da mesma maneira, mas escrevem-se de forma diferente. Algo com o qual o Google Tradutor não concorda. Pode haver alguma coisa que me esteja a falhar,
explicar, ou então isto é tudo uma aldrabice. Eu gosto de pensar que no início do filme há um póster de Procurado do Junji Ito, não só para fazer referência ao autor, mas porque tudo isto acontece porque ele não conseguiu ficar quieto e começou a investigar o Uzumaki. O que é verdade porque foi essa pesquisa que o levou a escrever a mangá. É como se o filme estivesse a dizer que o Junji Ito abriu a caixa de Pandora e libertou aquele poder. É um bocado meta, mas das justificações que eu consegui arranjar, esta é a minha preferida. Voltando ao filme, num dia de chuva, um aluno que é muito lento a fazer tudo, como um caracol e, spoiler, é ele que depois se transforma num caracol, chega à aula e temos duas reações muito estranhas do professor. Primeiro, panica, não sabemos bem porquê, e depois arma-se em James Bond quando manda o aluno ir ao seu gabinete depois das aulas. Oh, ele ficou nervoso porque gosta daquilo. Bem, este filme é mesmo doentio. Uma coisa que ele faz é, em vez de ir contando as histórias da mangá uma de cada vez, ele junta-as a todas para criar uma história contínua. E isso faz sentido para um filme, mas tira a piada da mangá de irmos conhecendo cada uma das personagens e nos questionando sobre como é que o Uzumaki as vai afetar. Aqui, até porque tem o limite do tempo, as histórias desenrolam-se muito depressa e nós não temos tempo para as saborear. A rapariga da casa bem, por exemplo, só a vemos aí e depois ela já foi afetada pelo Uzumaki e nós não vemos essa evolução. Como eu disse, ela quer que as pessoas reparem nela, mas nunca nos é mostrado que as pessoas não o fazem ou que ela tem falta de atenção, até porque ela não passa despercebida. Por isso, ela precisava mesmo de ficar com o cabelo assim? É uma linha narrativa que não acrescenta nada ao filme, nem a do Stalker, nem a dos caracóis, por isso, se calhar o melhor era terem escolhido uma ou duas histórias da mangá e terem explorado essas. Isso iria limitar o poder do Uzumaki, mas ao mesmo tempo poderia resultar numa história muito mais impactante. E é isto. Não tenho muito mais a dizer sobre este filme, porque o resto é só as pessoas da aldeia enlouquecerem, há mortes, coisas estranhas, mas nada que tenha grande impacto. Mesmo as partes mais gore não resultam. Se ainda não o viram e tiverem curiosidade de o ver, podem encontrá-lo no YouTube, mas é 1h30 que seria melhor passada a ler a mangá. Até porque a arte nela é incrível. Eu acho que nunca passei tanto tempo a admirar a arte das vinhetas de uma banda desenhada ou um mangá como passei com esta. Mas quem já ouviu, o que é que acharam? Vale a pena ver? Estão a ver o anime? O que é que estão a achar? Deixem os vossos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem-lhe um like, subscrevam o canal e toquem a campainha para serem avisados quando sair um vídeo novo. Por agora é tudo. Até à próxima. Mesmo assim, é um mercado continua a crescer e graças a isso continuamos a ser apresentados a novos e com a história do anime baseado na sua que mostram a ligação que a aldeia tem com os... E agora como é que eu continuo isto? A casa bem... casa bem... Ai, a minha...